bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, então se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia nos ensina que devemos sempre dar glórias ao nosso Deus. Vamos ver sobre esse assunto logo após a vinheta. Mas infelizmente as pessoas elas querem a glória para si, mas a glória ela deve ser dada ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema. Toda a glória é somente ao Senhor. Nosso Salmo número 115, parte 1 é o que nós vamos estudar. Nosso texto base está no Salmo 115, do verso 1 ao verso 11. E a Bíblia ela nos mostra que a sedução da serpente a Eva foi falar que a proibição que Deus havia feito era porque eles seriam iguais a Deus e por isso que Deus não queria que eles comessem do fruto da árvore. Gênesis capítulo 3, verso 4 e verso 5 nos mostra: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só a sedução da serpente, olha o engano da serpente, e a mulher ela cedeu a esta tentação e ela comeu da árvore. Mas a gente vê que até nos dias de hoje o diabo ele joga o mesmo jogo e ele engana muitos ainda hoje. As pessoas, elas querem aceitar a glória para si, a glória muitas vezes dada pelos homens, não a Deus, mas para o outro ser humano. Ou eles querem ser honrados, ou eles querem ser glorificados pelos homens. Nós vemos que o diabo não mudou de estratégia. Isaías capítulo 42, verso 8 fala: eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome, não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Nós vemos aí no livro de Isaías, o profeta Isaías falando: Deus não divide a glória dele com nenhum outro ser. Então nós podemos entender que Deus também não divide a glória dele com o ser humano, e muito menos com estátuas, com imagens, com ídolos de nenhuma espécie. Nós não podemos nos esquecer também que a glória é do Senhor e que todos os servos do Senhor são simplesmente instrumentos usados na mão do Deus Todo-Poderoso. Mas infelizmente muitos agem diferente, assim como o salmista Davi nos mostra, porque eles querem atribuir a si as realizações, as conquistas, as vitórias. E muitos, eles agem sem perceber o que estão fazendo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, Paulo fala: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar constantemente atentos a isso. Mesmo Deus trazendo que tudo o que Ele faz é para a glória do nome dele, o profeta Ezequiel, ele traz essa advertência para nós, assim como deixou aos israelitas também. Ezequiel capítulo 36, verso 32. Portanto, quero que não vos esqueça disto. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. E nós precisamos estar pegando esse versículo e aplicando a nós. O que estamos fazendo? Tudo o que nós fazemos para a glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E no Salmo 115, o salmista, ele inicia atribuindo a Deus toda a glória. Vamos aprender? Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor,
nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Oh, louvado seja Deus, quando você faz as coisas não para que o teu nome apareça, não para que o nome da instituição que você faz apareça, mas para que o nome do Senhor seja exaltado, ainda como Davi fala no Salmo 29, verso 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. Quem merece louvor, quem merece adoração, quem merece a glória e toda a honra é o nosso Deus. O Senhor, ele age a favor do povo dele, mas ele age porque ele é fiel, porque ele é amoroso e porque ele é compassivo. Não é por nós, não é por nosso merecimento, mas é pela bondade, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E o Salmo 115, ele pode ter sido escrito quando o rei Ezequias estava sendo ameaçado pelo rei da Assíria, o rei Senaqueribe, e através do mensageiro de Senaqueribe, chamado Rabizaque, que foi enviado ao rei Ezequias, e este desafiava, mas ele estava desafiando, era o Deus Todo-Poderoso. Vamos conferir 2 Reis, capítulo 18, verso 22 e verso 30. Se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujo altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Rabizaque era ímpio, Rabizaque ele servia a deuses feitos por mãos de homens, mas Ezequias, ele era servo do Deus Todo-Poderoso, e Rabizaque fez essa comparação entre o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, que é o nosso Deus Altíssimo, o nosso Deus Eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso, com os deuses das nações que eles tomaram, segundo Reis, capítulo 18, verso 33. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Não, é lógico que não. E não por quê? Porque eram deuses feitos por mãos de homens. Agora o nosso Senhor não. O nosso Senhor é de eternidade a eternidade. Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso. E no versículo 2 o salmista mostra este questionamento das nações. Salmo 115, verso 2, olha só. Por que questionam as nações onde está o seu Deus? É interessante, você já parou para pensar? Tem horas que diante de uma dificuldade tão grande, até mesmo você ouve as pessoas questionando onde está o teu Deus? Não é diferente. Os filhos de Corá, por exemplo, eles mostram que eles estavam vivendo um momento assim de muita angústia, e eles também foram questionados. Salmos 42, verso 3, que diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? Nós temos que ter certeza, nós temos que ter conhecimento quem é o nosso Deus. E quantas vezes nós vemos realmente os próprios servos de Deus fazendo este questionamento, quando as coisas não estão de acordo com os desejos, com as realizações, com as expectativas dele. Quando as coisas não estão dando certo, muitos que se dizem servos de Deus, eles fazem este questionamento. O Salmo 115, verso 3, ele mostra: nosso Deus está nos céus, tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. O meu Deus, o teu Deus, ele não está distante de nós, ele está nos céus, porque foi nos céus que ele estabeleceu o seu trono, como a gente vê no Salmo 103, verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei,
domina sobre tudo o que existe. Nós temos uma visão limitada, mas Deus não. Nós temos uma presença. Eu estou aqui, por exemplo, você está aí, é limitado, mas o nosso Senhor não. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente e Ele é o Deus onipresente. Nosso Deus, Ele está nos céus, mas Ele também está conosco. Ele não nos deixa e não nos desampara, como Jesus fala, Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Me fez lembrar Davi, quando ele fala assim no Salmo 23, se eu não me engano, verso 4, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, o nosso Deus. Ele está conosco e o nosso Jesus nos afirma isso, como nós vimos em Mateus 28 e 20, já no versículo 4 ao versículo 7, o salmista está descrevendo como são os deuses que não são deuses falsos, são criações e invenções humanas. Salmo 115, verso 4 ao verso 7. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas, têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite de sua garganta. Se precisar mover ele de um lugar para o outro, é alguém que tem que carregar, é alguém que tem que limpar, é alguém que tem que estar fazendo as coisas para eles, porque eles não são deuses de verdade. São, como nós vimos aqui, obras de mãos humanas. E no versículo 8, o salmista, ele nos mostra que quem confia nesses deuses, criação de homens, e quem os fazem, devem se tornar iguais a eles, um nada, inúteis. Salmo 115, verso 8, que diz: sejam como eles quem os fabrica, e olha só, e todos os que neles depositam confiança. É falta de buscar ao Deus verdadeiro por não querer se sujeitar, se submeter à vontade do Deus verdadeiro. E o profeta Isaías, ele também nos fala sobre esses falsos deuses. Isaías 44, verso 9. Os que modelam ídolos nada são, as suas obras de arte, objetos preciosos, nada podem lhes trazer nenhum proveito. Tudo isso é vão. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, a fim de que sejam humilhados por seus próprios feitos. Olha o que o profeta Isaías fala: quem fabrica nada é, quem adora a eles também nada são. E eles que são criações humanas também não servem para nada. Mas o profeta Abacuque também nos fala sobre isso. Abacuque capítulo 2, verso 18. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos. Contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus, ele fala. O nosso Deus, ele nos ouve. O nosso Deus, ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele age a favor do seu povo. E no versículo 9, o salmista convida o povo de Israel para depositar a sua confiança, mas é somente no Senhor. Salmo 115, verso 9. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. E o salmista ainda dá motivo para Israel confiar no Senhor, porque o Senhor é auxílio, o Senhor é escudo, ou seja, o Senhor é a proteção do seu povo. Moisés mostrou o privilégio de Israel em ter o Senhor como seu Deus. Deuteronômio capítulo 33, verso 29. Como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu? Ó
povo cuja salvação vem do Senhor. Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das suas terras. E Deus cumpriu esse versículo para o povo de Israel. E a gente vê, Moisés fala: olha, Israel, vocês são povos privilegiados, porque o teu Deus é o Deus que dá vitória. O meu Deus e o teu Deus é o Deus que dá vitória. É o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Por isso que nós devemos confiar nele. Já no versículo 10, o convite a confiar no Senhor, o salmista faz aos sacerdotes, aos levitas, aos descendentes de Arão, porque a eles era atribuído a responsabilidade de conduzir o culto ao Senhor. Salmo 115, verso 10. Confiai no Senhor, ó casa de Arão, Ele é o teu socorro e a sua proteção. É tremendo a gente servir esse Deus que nos ensina, que nos conduz, que olha para cada um de nós e não nos desampara em momento algum. Eu vou concluir a primeira parte deste salmo com o versículo 11, onde agora todos nós somos convidados pelo salmista a confiarmos no Deus Todo-Poderoso. Salmo 115, verso 11. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu amparo e segurança. Eu vou concluir que nós possamos atender a este convite feito pelo salmista, mas é independente das circunstâncias que nós vivemos, porque quando nós confiamos no Senhor, o Senhor se agrada de nós. No Salmo 147, verso 11, para concluirmos, diz: o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist dos estudos de Salmos e até o nosso próximo estudo com a conclusão do Salmo 115. Te espero aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.